Boa noite a todos, queridos irmãos da Casa João Ramalho. É com muita satisfação que aqui estamos para falar do Evangelho do Cristo Jesus e sempre agradecendo a esse Mestre Jesus por tudo aquilo que tem nos oferecido através do seu Evangelho. Esse caminho largo e extenso que nos acompanha e o qual acompanharemos sempre, porque ele é o modelo para todos nós. Obrigado, Jesus. Agradeço a esta casa pelo convite que nos fez para poder estar aqui hoje, para falar um pouquinho com os nossos amigos. Hoje nós vamos falar do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Foram aquelas palavras que Jesus falou a Nicodemos, aquele doutor das leis, doutor também da sociedade de Jerusalém. Nós vamos falar mais especificamente dos itens 18 ao 23. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Primeiramente, nós vamos definir o que é família. Porque lá atrás, quando nós frequentávamos o colégio, e era muito comum, às vezes, o professor ministrar uma redação em sala de aula. E aquilo era muito bom porque, além de exercitar, mas também através de aprendizado, né? Hoje, às vezes, as pessoas têm até dificuldade de fazer uma dissertação. Mas na minha época era comum, uma vez por mês, fazer uma dissertação na aula. E era ministrada pelo professor de português e também de literatura. E quando chegávamos, às vezes, acontecia de pedir, por exemplo, vamos falar hoje da família. Obviamente, trazendo alguns detalhes também da sua família. Era muito comum, na época, falar que família é um grupamento de pessoas reunidas numa mesma família. Pai, mãe, avós, irmãos, irmãs. Porém, aquilo estava dentro do contexto de sala de aula, era aceitável. Tirava-se, às vezes, até boas notas. Jamais um 10, um 9. Às vezes um 8, um 7, um 6, mas tudo bem, era para somar a prova final do mês, então era de grande valia. Passados os tempos, nós encontramos em nossas vidas, graças a Deus, a doutrina espírita, ou seja, a doutrina dos espíritos. E aí vem esse tema de hoje. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade das existências. E os espíritos vêm dizer para nós o que é família. Que até então nós achávamos que era um grupamento de pessoas reunidos numa mesma família. E os espíritos nos explicam o quê? Que nós somos um grupamento de espíritos. Por que um grupamento de espíritos? Eles explicam. Porque após a destruição do corpo, o que sobra? A alma, o espírito. Portanto, nós somos um grupamento de espíritos. Doutrina maravilhosa que nos ensina tanto e que nos dá tanto conhecimento. Hoje, então, se nós formos fazer uma dissertação, nós já vamos por esse conceito que os nossos irmãos espirituais, lá na sociedade parisiense, nos estudos geralmente feitos nas noites de Paris, onde estava lá Kardec e os demais médiuns, recebendo aqueles irmãos e trazendo todos esses ensinamentos para nós. Nós vamos falar também um pouco do Livro dos Espíritos, pergunta 132. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Uma pergunta que Kardec fez, postulou aos espíritos. E ele diz o seguinte como resposta. É uma imposição
para que nós possamos nos aperfeiçoar. Através do quê? Da encarnação. Encarnação lá no início da alma. Hoje nós reencarnamos. Por que nós reencarnamos? Porque nós estamos retornando, ou seja, para cumprir algo que deixamos de fazer na existência anterior. Então, olha a diferença. Na pergunta 166, Kardec formula outra pergunta. A alma que não atingiu a perfeição em determinada existência, como acaba de depurar-se? Através de uma nova existência, é a resposta dos espíritos. Portanto, a reencarnação é uma lei da natureza. Sem ela não há progresso. E o que falar, por exemplo, das pessoas, talvez por um meio egoísta, dizer assim, bom, se eu tive 10 encarnações, isso quer dizer que eu, ao retornar ao mundo dos espíritos, ou à erraticidade, eu vou encontrar lá 10 mulheres, 10 pais, 10 mães e um número de irmãos. Não, é uma maneira egoísta de pensar a respeito da família. Não. Nós vamos encontrar sempre aqueles que conviveram conosco. E a espiritualidade é tão gigantesca, a nossa família espiritual é tão gigantesca que essa família que aqui temos, tão pequenininha, é exatamente, infinitamente menor do que a nossa família espiritual. A nossa família espiritual é muito grande. E por que esse grupamento de pessoas se reúnem na espiritualidade, formando esses grupos de famílias, ou seja, grupos de espíritos? Porque obedece o quê? Exatamente a afeição, semelhança de gostos, ou seja, atitudes morais compatíveis. Ou seja, todos têm uma maneira de ser semelhante, por isso que formam esses grupos de espíritos que aqui estão encarnados e sendo velados por aqueles que lá ficaram. É interessante, porque muitas vezes nós achamos que estamos aqui cheios de problemas jogados ao léu. Não. A espiritualidade, aquela família espiritual que nós deixamos lá no mundo espiritual, ela vela por nós, ela nos orienta. Nós, às vezes, é que não percebemos, mas sempre como temos um probleminha e resolvemos esse problema, nós falamos assim, graças a Deus. Não é assim? O que foi aquilo? Essa corrente familiar, espiritual, que pega as nossas dificuldades e leva até o Pai. Porque essa corrente é natural que aconteça. E nós vamos falar também, meus amigos, de um item muito importante das 4 alternativas que Deus dá a nós para o nosso progresso. As 4 alternativas de pensamento a respeito de crer ou não em Deus, ou crer ou não em Cristo, acreditar na reencarnação ou não. E essas 4 alternativas estão no Evangelho segundo o Espiritismo, porém, lá no Obras Póstumas, traz 5 alternativas, porque Kardec é um estudioso nato. Ele, quando formula e deixa os seus escritos, e através da sua esposa e do seu grande amigo Flammarion, pegou todo aquele contexto que ele havia deixado engavetado, quando foi formatado exatamente o livro Obras Póstumas. E lá tem um capítulo, onde traz as 5 alternativas. E o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse texto aqui, traz as 4 alternativas. Por exemplo, os materialistas. Aqueles que dizem o seguinte,
não existe segunda vida, não existe reencarnação, nasce, cresce, morre, portanto, começa no berço e termina no túmulo. Lê do engano. Essas pessoas, geralmente, eles são muito egoístas. Eles fazem o que pensam e o que acham que devem fazer, não quer saber se está prejudicando o próximo, porque ele acha que ele não vai pagar, ele não vai responder por aquilo que ele fez de errado. E aí eu volto a repetir, lê do engano, porque para a erraticidade todos vão, e cada um vai levar seu quinhão de culpa, porque lá recorda tudo o que antes sabia que ora esqueceu. Existem aqueles, os deístas, que acreditam em Deus, e acham que existe alma, porém, após a morte, dilui-se no universo, ou retorna ao nada. Aquelas outras, no caso da igreja, que acham o seguinte, que fica à mercê da sorte. Se foi bom, vai pro paraíso. Se não foi bonzinho, vai pro inferno. É assim que dizem lá, não é verdade? Meu Deus. Agora, nós espíritas, como deparamos com um texto desse, como fica, por exemplo, o filho que foi bonzinho e a mãe foi ruim, e ela foi pro inferno. E segundo eles, essas penas são eternas, ele nunca mais vai ver aquela mãe que ele tanto amou. Ou, ao contrário, o filho que foi para o inferno e a mãe foi para o paraíso. Como fica essa mãe? Não dá para aceitar esse tipo de pensamento. E a doutrina da igreja pensa assim. Porém, o espiritismo é diferente, porque os espíritos vêm nos dizer como funciona aqui na carne e como funciona do outro lado. Ou seja, não existe, por exemplo, essa crença que desmente a pré-existência da alma. O espiritismo não. Diz o seguinte, quando nasce, já existia o espírito, portanto nós somos pré-existentes. Se nós somos pré-existentes, isso quer dizer que nós já tivemos outras existências. Não é? É lógico isso aí. Por isso que a reencarnação é uma questão de lógica e é uma coisa que nós podemos dizer 2 mais 2 são 4. É tão certo. E vejamos, por exemplo, uma pergunta que foi feita, inclusive, para um professor de hebraico, daqueles bem ortodoxo. Até o traje que usa é baseado nas leis mosaicas. Numa sala de hebraico, no Rio de Janeiro, um grande espírita, um dos ícones do espiritismo aqui no Brasil, fazendo aula de hebraico com ele, aproveitou um intervalo de aula e chamou o professor ortodoxo, nas leis judaicas, e disse assim, professor, eu sou um espírita kardecista. Ele corrige ele mesmo, porque não existe espírita kardecista. Isso significa que tem 2 espiritismos? Não, é um só. Eu sou espírita. E nós acreditamos na reencarnação. Vocês, hebreus ou judeus, acreditam na reencarnação? Ele disse assim, vocês espíritas acreditam na reencarnação. Nós, judeus, temos certeza dela. Olha que resposta. E eles creem mesmo na reencarnação. Eles têm ciência e consciência disso. Não é? Então aí está uma explicação de uma raça milenar, não é? Que tem um conhecimento muito grande a respeito das coisas de Deus, embora não espírita, mas que tem esse conceito de reencarnação. Então, não somente nós, espíritas, cremos, né, na reencarnação, mas também os judeus. É importante sabermos disso.
E é tão importante a reencarnação, e quantos centros espíritas nós temos por esse país afora, eu digo aqui no Brasil, e nós temos um fato verdadeiro trazido por um espírito da espiritualidade, é claro, se é um espírito, veio da espiritualidade, contando a história dela. Vovó Madalena. Vovó Madalena, muito jovem, com seus 20 anos, teve um filho. Quando ela tinha seus 30 anos de idade, esse filho sofreu um mal súbito. E, menos de 24 horas, essa criança veio a desencarnar, veio a morrer. Então ela ficou assim, num estado de tristeza imenso. Imagine uma mãe jovem, com um filho cheio de saúde, de repente, de um dia para o outro, perde esse filho. Talvez por ela perder esse filho, ela passou a se dedicar a outras crianças, por isso ela recebe o nome de Vovó Madalena, na sua velhice. Ela teve uma longevidade muito grande. Essa mulher, ela desencarnou com 85 anos. Ela tinha 30, portanto, ela ficou 55 anos com a ausência desse filho que partiu para a espiritualidade. E ela pensava nesse filho dioturnamente. Todos os minutos da existência dela até então, ela lembrava desse filho. Mas como todos nós, chega um dia que nós temos que retornar. Ela desencarna. Chegando na espiritualidade, ela contando esses detalhes. Chegando na espiritualidade, passou aquele período que é normal das pessoas que lá chegam, porque em tudo nós temos que nos adaptarmos naquilo que estamos chegando de novo, né? Embora a espiritualidade é nossa morada definitiva. Passado aquele tempo, ela recobra seus sentidos e tal, e para a alegria dela, está lá aquele filho sorrindo. Aquilo para ela foi um êxtase. Meu Deus, ela ficou numa alegria tamanha. Abraçou aquele filho e tal. Falou tudo o que tinha que falar para aquele filho. E na espiritualidade, nem sempre nós vivemos no mesmo núcleo, né? Às vezes cada um tem seu lado. Mas sempre encontrando aquele filho, conversando, tá? Como se fosse qualquer uma família aqui visitando seus parentes, né? Passado 3 anos que ela estava lá, ela diz 3 anos, nosso aqui da Terra, esse filho chega para mim dizendo o seguinte, que ia retornar, ia reencarnar novamente, porque era necessário. Ela olha para aquele filho, vovó Madalena olha para aquele filho e diz assim, filho, 55 anos sem te ver, numa tristeza imensa que te lembrava de você o dia inteiro, a noite inteira, sonhava contigo. Chego aqui, te encontro, e você agora, passado 3 anos, diz que vai novamente ausentar. Ele diz, mãe, quando para cá eu vim, eu ia sempre te visitar, te abraçava, e eu percebia que você sentia esse bem-estar. A mesma coisa vai acontecer. Chegando lá, você vai saber aonde eu estou, em que família eu estou, e vai poder me visitar sempre. Mas e você? Esqueceu do véu, do esquecimento? Eu não vou lembrar de você, porque eu vou estar com o véu do esquecimento. Então eu não vou passar por esse sofrimento, porque assim é a vida espiritual. Uns aqui, outros lá, mas sempre interligados, ou em pensamento, ou aqueles que lá estão na realidade, vibrando por aqueles parentes que aqui estão. Isso é algo fantástico. Isso é o verdadeiro consolo que Jesus promete o Consolador, quando ele diz
a respeito do Espírito da Verdade. Aquele que estaria com vocês e vai estar com vocês para toda a eternidade, que vai levar tudo aquilo que eu já disse, ou que porventura esqueceram no decorrer dos séculos, mas vai falar também de coisas outras que eu também não posso falar ainda. Aí nós lembramos daquele diálogo de Jesus com Nicodemos, desse capítulo, não é? Onde ele diz, aquele doutor da lei, que para saber das coisas do reino de Deus é necessário que renasça de novo. O Evangelho de João traz entre linhas, fantasticamente, porque todos eles trazem essa passagem, os evangelistas. Mas o Evangelho de João, nesse contexto, eu não sei se é porque ele conviveu com Jesus, embora Mateus também. Então ele traz nas entrelinhas que ele quer dizer o seguinte, as palavras de Jesus quer dizer o seguinte, gerar de novo. Porque Nicodemos faz a pergunta, pode ser um homem velho como eu, de cabelos brancos, barbas brancas, retornar ao ventre da minha mãe? Mas não, Jesus está querendo dizer, retorna ao ventre, ou seja, conceber novamente. Essa é a lei. Se tu és doutor, sabe tantas coisas, não vai acreditar no que eu estou dizendo. Porém, Nicodemos, ele nutria por Jesus uma simpatia muito grande. Essa simpatia a cada dia aumentava, porque ele ficou sabendo das coisas que Jesus falava, das coisas que Jesus dizia. E ele, como um seguidor das leis mosaicas, e ele também, como um homem estudioso que era, ele percebia naqueles dizeres de Jesus que algo especial era aquele homem. Então ele procura Jesus. E foi encontrar Jesus exatamente altas horas da noite, como diz Joana de Ângeles. Não é? Porque também ele não queria ser visto. Não é? Porque ele estava encontrando quem? Jesus. Mas ali, aquele momento, foi esclarecedor. E para vocês terem ficar sabendo de uma curiosidade a respeito de Nicodemos e também de José de Arimateia, porque é o seguinte, quando Jesus foi crucificado, morto, José de Arimateia, ele também nutria uma simpatia muito grande por Jesus e ele tinha uma certa influência também, o José de Arimateia. Então ele disse o seguinte, eu preciso recolher o corpo de Jesus e dar um sepultamento decente para ele. Mas para isso eu tenho que pegar uma autorização do Sinédrio. Mas como é que eu vou entrar lá? Ele não tinha tanta importância assim. Ele pensou logo, sabe quem? Nicodemos. Ele foi até Nicodemos e falou, Nicodemos, eu quero recolher o corpo de Jesus. Só que eu não vou poder entrar no palácio, mas eu sei que você tem livre acesso. Eu gostaria de recolher o corpo. Nicodemos disse o seguinte, vamos até lá. Entrou no palácio, pegou autorização para recolher o corpo de Jesus. Então esses dois personagens têm uma importância muito grande na história de Jesus. Embora doutores da lei, porém, sabia que aquele homem era um homem especial. O Jesus Cristo que veio nos falar exatamente desse Consolador que é nada mais do que a doutrina dos Espíritos. A doutrina espírita. Essa que vem tirar todas as nossas dúvidas a respeito dessa comunicação entre a matéria, os encarnados e o mundo espiritual. Isso não é obra do acaso, isso não é coisa fantástica, como muitos acreditam que seja. Isso é uma coisa tão natural, mas tão natural, que Kardec acreditou tanto nisso, que ele foi um homem especial que veio com essa incumbência exatamente para compilar, codificar e colocar nessa imensa revista dos Espíritos, revista espírita, em toda aquela codificação,
começando daquele livrinho mais pequenininho de todos eles, o que é o Espiritismo, trazendo todas as fases do Evangelho, falando de tudo, inclusive da nova geração, desses espíritos evoluídos que estão chegando. Tudo isso está na Gênese, exatamente na nova geração. Capítulo 18, item 27 ao 35, bem esclarecido está ali, não é? Falando para nós, inclusive falando da transição planetária, que é exatamente o que nós hoje estamos passando, essa transição planetária, que vem se falando, Kardec vem falando dela. Nós sabemos que ela deu início até antes de Jesus, porque quando o homem passou a ser um homem mais civilizado, a partir de Moisés, que passou a receber a respeito e dito a respeito da unicidade de Deus, ou seja, ser único, ali começa o quê? O aprendizado para que a humanidade tivesse ciência, existe um ser superior único, da onde partiu tudo. Vem depois Jesus, a segunda revelação, e vai até Kardec. E hoje nós estamos estudando essa codificação, capítulo a capítulo, e sempre falando os mesmos textos em cada palestra que fazemos e que outros fazem por esse país imenso, em qualquer casa espírita, falando sempre desse Evangelho de Jesus, dessa maneira de explicar para nós e tirar de nós, vamos dizer, essa incerteza a respeito de nós ser. O nosso amigo Santo Agostinho, eu digo amigo porque está na codificação, Santo Agostinho, no capítulo 3, que terminou sábado agora, lá no capítulo 3, item 19, Santo Agostinho faz um chamamento dizendo o seguinte: todos os seres animados e inanimados passam pelo progresso, a lei do progresso. Santo Agostinho falando sobre isso. Um dos reformadores da igreja, falando a respeito da lei de progresso. E ele diz, inclusive, os seres inanimados. Na sala de aula é tão comum falar assim. Ele fala aqui dos seres animados. Até aí nós entendemos. Aquele que muda daqui para ali, de lugares. Mas e os seres inanimados? Como vai progredir? O aluno pensa logo em uma pedra. E a resposta que damos sempre na sala de aula, tomamos por base uma, que é a mais simples de dizer e de responder essa pergunta. Inanimados? Vamos lá. Um carbono chamado carvão, que há milhões de anos atrás era um carvão, que hoje se transformou no quê? No diamante. Aquele caroço daquela fruta apodrecido no chão, que veio a chuva, germinou, nasceu uma árvore nova, floresceu e novamente uma fruta perfeita, oriunda daquela semente que nós achávamos que estava podre. E também um exemplo, os pássaros que comem aquelas sementes melhores. E às vezes até de um continente vai para o outro e lá dissemina. E o que acontece? Uma nova árvore levada por quem? Por um pássaro. Então está aí o exemplo que tudo na nossa vida é progresso. E cada aula que nós fazemos, ou cada palestra que se fala, é um progresso a mais nos nossos aprendizados. Eu aqui encerro, agradecendo a Casa João Ramalho, a Ana Aristeto, que aqui está, comandando, o nosso amigo aqui, Victor, muitíssimo obrigado pela acolhida. A paz do Cristo seja com todos, sempre, graças a Deus.